Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero iniciar o vídeo de hoje com uma música de fundo que eu vou colocar aqui agora. Uai, Dani, mas o que isso tem a ver com o desgoverno? Calma, coração, que tem tudo a ver. Olha aí. Não? Entendeu não? Isso é para tentar, minha gente, tapar o som da choradeira da esquerdalha, meu amigo, e também da extrema imprensa, dos blogueiros da Globo, né? Porque são muitos, os blogueiros da Globo, minha gente. Se você não tá sabendo, eu vou te contar aqui, te atualizar muito bem de tudo, sempre com muito humor e muita informação. Afinal, Lula, minha gente, parece que andou tomando uns goró e acabou falando mais que a boca, minha gente. Sim, falou mais que Dona Esbanja deslumbrada em Nova York e acabou integrando, foi ótimo, né? Entregando, minha gente, os companheiros, né? Estão falando de quem? Do seu Xande? Não. Sim, gente, Lula falou e acabou entregando a própria turma da Suprema Corte, uma vez que o Lula, revoltadíssimo, levantou bufando, pinga para tudo que é lado, cuspindo mortadela para tudo que é lado, minha gente, e foi aonde? Bater lá na Suprema Corte. Papá chegou lá e muito bravo, acabou falando demais, depois deu um pulo lá na Globo News e aí, meu amigo, dizem as boas línguas que chegou, ó, mango assado e acabou falando mais e entregando o que não devia. Calma teu coração, como eu já disse que você vai ver isso aqui comigo, minha gente. E no nosso quadro Tente Não Rir de hoje, vai ser bem difícil, inclusive eu vou começar com ele, hein? Então vem comigo, mas antes de tudo, aqui quem vos fala é Denis Souza, fala aqui de São José dos Campos, São Paulo. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. Acho que vocês já perceberam, né? Galera, mas tá um frio, meu amigo. Pensa no frio que tá fazendo aqui, gente. Olha que eu moro, né? Aqui... São José dos Campos, aqui região de São Paulo, gente. Interior de São Paulo, mas eu sei lá aqui. Sentido Rio de Janeiro aqui, né? Eu moro aqui, ó, daqui da minha casa tô vendo a Dutra. Eu tô vendo a Dutra aqui, gente. Gente, mas tá um frio. Eu tô de meia aqui agora no pé, de calça, de blusa. Eu tava com mais uma blusa. Tá muito frio, essa madrugada fez muito frio. E aí na tua região, como é que tá? Só que aquele negócio, eu não vou reclamar. Não vou reclamar de frio de jeito nenhum, sabe por quê? Porque eu lembro das ondas de calor que a gente passou esses tempos atrás. E era de madrugada, meu amigo. Madrugada. 3 horas da manhã, você suando na cama. Eu prefiro, vou optar pelo friozinho aqui agora, que tá demais, né? Acho que já deu um pouco também, né, gente? Me conta como é que tá aí na sua região. Só curiosidades à parte. Gente, antes nós entrarmos no assunto, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho, olha lá, ó. Aproveita que dá tempo, aproveita que dá tempo. Sou o Bolsonaro, a história de um patriota brasileiro. Então você que apoia o Bolsonaro, continua apoiando, vai continuar apoiando. Se precisa conhecer esse conteúdo excelentíssimo que traz a história deste homem que mudou a política brasileira, minha gente. Todo a sua trajetória, como que ele entrou para a vida militar, para a política, enfim, curiosidades que eu tenho certeza que você não conhece, obviamente, a perspectiva daqui para frente. Então, você precisa conhecer esse conteúdo que está no formato de livro digital. Então, muito mais prático, né, para você ler também. Só você entrar. Depois que você assistiu esse vídeo incrível aqui, você vai lá no primeiro comentário fixado e vai estar o link. Clicou lá, meu amigo. Seja feliz, tá bom? Bora lá, então, minha gente. Sou o Bolsonaro, a história de um patriota brasileiro. Muito obrigado aí, galera do Instituto Raiz Conservadora. Vamos lá, gente. Continuando, vou colocar aqui primeiramente esta matéria, gente, que é do nosso quadro Tente Não Rir de hoje. Meu amigo, pegaram o senhor poste de calça curta. Olha só isso aqui, gente. Não, Brasil, não façam perguntas complicadas. Não façam, não pode fazer não, porque ele não vai saber responder. Enquanto eu tô brigando aqui com os fios... Já vou soltar para vocês. Espera aí, gente. Eita. Mas vamos lá. Ó, vamos ver aqui como é que foi, né, a tal entrevista. Só para aumentar um pouquinho o tempo aqui, né? Para ir um pouquinho mais rápido, gente, ó. 2, 3 e solta. Entre os poderes, não gera um temor de crise entre os poderes? Porque o Executivo não poderia ter negociado novamente com o Congresso? Mas quem saiu da mesa de negociação não foi o Executivo. Não vejo a procedência da pergunta.
A tua pergunta pretende inverter o polo, né? Nós não fomos reconvocados para a mesa. Nós estávamos numa mesa, saímos da mesa imaginando que o encaminhamento estava ok e fomos surpreendidos de não sermos chamados para a mesa novamente. Seja como for, existe um impasse porque há uma expectativa de resposta do Supremo. Eu quero saber se não atrapalha na votação. Me perdoe a sinceridade, mas eu acho que está havendo uma subversão de narrativa quando vocês perguntam isso. Nós estamos só pedindo para que seja dito se o presidente cometeu alguma ilegalidade para justificar um decreto legislativo. Se nós estamos pedindo o remédio legal para dizer se o que o presidente fez é legal ou não, como é que a imprensa está querendo subverter com essas perguntas a ordem dos fatores? Vamos colocar a coisa no plano certo. O que a Advocacia Geral da União está fazendo é perguntando para o Supremo: o presidente cometeu alguma ilegalidade? É isso. Essa relação. Está dizendo que o governo foi traído? Não, claro que não. Claro que não. De novo, você está querendo colocar a palavra na minha boca que eu não disse. Nem menciona essa palavra. Gente, é surreal, né? Já fosse Bolsonaro falando desse jeito, a imprensa já estava toda dando chilique, que Bolsonaro atacava a imprensa, que perseguia os blogueiros e coisa e tal. Você viu, né? Não combinou as perguntas com a Globo. O sujeito, o senhor Poste, ficou, ó, soltando mortadela também, gente. Cuspiu mortadela na cara de todo mundo ali, como vocês viram, né? Não gostou. Não pode fazer esse tipo de pergunta, né? O sujeito, gente. Você acha? Falei pra você, não tem como não rir, gente. Não tem como não rir. É dessa forma que esse povo diz que vai salvar o Brasil. Tá aí. Beleza, ó. Super confia. Continuando, Brasil. Vocês viram essa semana, né, gente? Vocês acompanharam, pessoal, que a imprensa, tanto brasileira, né, nacional, quanto do exterior, mas detonou aí, minha gente, com o Lula. Eu vou colocar uma só aqui, porque nós temos um momento de choradeira aqui do canal. Olha lá, ó. Folha de São Paulo. Lula é incoerente no exterior. Que bacana, né? E impopular no Brasil, diz a revista britânica The Economist. Bom, isso aqui é um fato e todo mundo já sabia. Só essa meia dúzia aí, pelo jeito que agora estão... Não sei por que estão tão surpresos, gente, com isso que é uma realidade, né? Lula é totalmente impopular e aquele que dizia que resolvia os conflitos do mundo numa mesa de bar se demonstrou realmente ser um total incoerente, para não nos chamar de outra coisa que me veio à mente, mas é melhor eu ficar bem quietinho aqui, gente. Mas vamos ver ela. Dona Mortadela Lima, gente. Ah, gente, olha que tristeza, né? Esta senhora, gente. Mas ficou assim, ó, arrasada lá na Globo. Vamos ver, ó. Daniela Lima lamenta em manchete a perda de prestígio internacional, minha gente, aí do Lula. Que dó, né? Olha o que diz a revista de negócios mais influente do mundo. Tô falando da The Economist. Presidente do Brasil perde influência no exterior e é impopular em casa. Luiz Inácio Lula da Silva colocou o Brasil no mapa, mas não se adaptou a um mundo transformado. A ilustração, né, é muito interessante, porque traz o presidente segurando um balãozinho ali e alguém já pronto para estourar essa bolha. É interessante porque, por mais que o Lula tenha colocado, e aí eu já trago o Valdo Cruz para cá, por mais que o Lula tenha recolocado o Brasil no mapa das grandes discussões, então foi convidado para o G7, né? No G20, o G20 foi no Rio, teve uma participação importante, BRICS, está ampliando o BRICS, se tornou um canal importante com a China e com a Rússia, que são atores na geopolítica, em todos os aspectos também, seja no belicismo que está tomando conta do mundo de novo, seja no aspecto econômico, são atores imprescindíveis. Mas, assim, as ideias que ele tentou empregar, por exemplo, com relação ao conflito na Ucrânia, elas foram mal recebidas, né? Tiveram repercussão interna, porque foram exploradas pela oposição. E chega este momento onde, efetivamente, talvez o acordo da União Europeia com o Mercosul deslanche, mas efetivamente chega neste momento sem ter conseguido emplacar uma grande pauta lá fora. E com um cacife aqui dentro também muito pressionado pelas pesquisas. Gente, você já viu o Mortadela Lima dar uma notícia tão triste, desse jeito, tão magoada, né? A gente sente ali na voz embargada dela. Dá umas engasgadas, bastante engasgada, né? Tá
Ah, muito triste essa senhora. Dá risada, Brasil. Chamou até o Valdo ali para dar uma ajuda, né? O Valdo não teve nem palavra, gente. O Valdo ficou quieto, falou: eu vou ficar quieto para não passar vergonha. Foi mais ou menos isso aqui, gente. Então tá aí os blogueiros lamentando, né? Aquilo que a gente já vem dizendo há muito tempo, pessoal. Agora a galera, não somente o Brasil, mas o mundo inteiro, enxerga o desprestígio desse sujeito. Agora falando nisso, gente, o sujeito. Lula amanheceu, gente, mas soltando, ó. Pra tudo que é lado, gente. A calça jeans comeu solto. Olha lá, ó. Governo vai Eita, governo, né? Vamos falar o Lula, né, gente? O Lula vai à Suprema Corte, gente. Sim, é tentar ganhar no tapetão, né? Que beleza. Para restabelecer o decreto do IOF, derrubado no Congresso e contrata uma perigosa crise. O país não precisa disso e sim de um debate adulto sobre o orçamento. E desde quando que o desgoverno acredita em debate? Então, de brincadeira, né? Isso é só mais uma balela, gente. Falando em balela, eu já vou aqui revelar novamente aquele golpe antigo do PT, meu amigo, que tem ainda um povo que cai nisso. Você tá atrasado demais. Vamos ver isso aqui, gente? Vou colocar aqui primeiro. Eu achei curioso demais. O senhor Joel, minha gente, lá da Globo News, ele me aparece, mas detonando e expondo até, achei curioso. Não que essa turma virou santo do nada, tá? Só se for santo do pau oco. Mas como eu sempre digo, gente, chega um momento que a peneira não dá conta mais não, meu amigo. A peneira não consegue mais tapar o buraco dessa turma. E eu vou colocar aqui, gente, olha só o que disse, né, o senhor Joel, que fez o L, inclusive. Ó. A gente ouviu aí o Davi Alcolumbre dizendo que não, o governo pode fazer o que quiser, minimizando ou baixando um pouco a temperatura. A gente viu o governo dizendo que não, uma decisão técnica, não tem nada de briga política aí no meio. Se a gente vê todo mundo afirmando tanto isso, podemos saber que, primeiro, é óbvio que é uma decisão que tem muito de política, segundo, é óbvio que os ânimos também estão exaltados, porque está lidando com decisões importantes sobre como fazer o ajuste fiscal no Brasil. A gente está vivendo num momento em que tanto o governo quanto o Congresso concordam que tem que ser feito algum ajuste. A questão é o como. O governo tentou fazer, com esse decreto do IOF, o governo achou que tinha encontrado um caminho que poderia passar sem precisar do aval do Congresso, tentou por ele, o Congresso discordou dessa interpretação, entrou com um decreto contrário e o conflito está instalado. Ao jogar para o Supremo, o governo não tem a menor dúvida, ele está tentando usar o Supremo como uma espécie de recurso político para quando ele sofre derrotas no Congresso. E nem é a primeira vez, né? E é visto assim porque, de fato, o governo tem se comportado assim. Um governo que é muito mais fraco do que o Congresso, como é a tônica, aliás, dos últimos anos. Mas olha o momento em que a gente vive agora, nessa briga eminentemente política, que acaba sentando na esfera jurídica para sua decisão. Essa própria esfera jurídica, que é o Supremo, já adota o tom de vamos conversar com as duas partes, vamos ouvir, vamos tentar chegar numa solução. Ou seja, é o Supremo atuando como e explicitamente como um articulador político para tentar solucionar esse impasse que está criado de maneira que não deixe um lado saindo como um grande perdedor e sentindo, portanto, que tem que ter algum tipo de revanche ou tentar alguma outra ofensiva em algum momento. Olha o momento em que a gente vive, é o Supremo adotando agora de maneira, assim, declarada essa função de grande moderador da política nacional. Eu não sei se é saudável para o país estar dependendo tanto assim justamente da esfera máxima do judiciário para esse tipo de coisa. Reconheço que a relação entre executivo e legislativo está desbalanceada, o legislativo tem muito mais poder, mas talvez por isso mesmo coubesse também ao executivo reconhecer os limites possíveis da ação política de hoje em dia. Não dá para passar a largo do Congresso, o governo não tem como fazer isso. Gente, literalmente ele detonou aqui, tá? Com as atitudes e com tudo que o desgoverno vem fazendo. E nós vivemos para ver a Globo, pessoal, reconhecendo que o desgoverno Lula vem usando a Suprema Corte como puxadinho. Pois é, né? A que ponto chegamos, gente? Agora, para você ver como que funciona esse desgoverno quando eles chegam no desespero? Eles tentam novamente dar aquele golpe antigo, sabe? Não, gente, aquele golpe de tentar, sabe, golpe de classes? É esse daí, só que aqui já tá flopado há tanto tempo. Sem força, o próprio Estadão falando, não sou eu, ó. Sem força, lulopetismo investe na luta de classes como mote eleitoral. Mas Lula deveria pensar duas vezes antes de pintar o Congresso como inimigo. Voltou, minha gente, o mesmo Lula lá, 2000 e bolinha, a mesma situação, tentando, né, criar aquelas tensões, colocar
pobre contra rico, branco contra negro, luta de classes, a mesma coisa, porque quando um governo não tem base, não tem credibilidade, não tem nada para apresentar, ele parte para esse tipo de atuação aqui. Como eu falei para vocês, minha gente, é só meia dúzia mesmo, tá? Para cair nessa balela. Como vocês viram aqui, nem a própria imprensa consegue, minha gente, dar corda para esse tipo de coisa. Agora, falando em dar corda, meu amigo, o sujeito tá tão desesperado que correu lá já correu, né? Bater na porta lá da Suprema Corte para tentar ganhar no tapetão mesmo, no tapetão, só que o negócio deu mais ruim, minha gente, porque Lully esqueceu de um detalhe, pessoal. Depois, dizem as boas línguas, hein, da manguaça boa, correu lá na Globo News, dar uma entrevista, só que acabou falando demais, gente, acabou entregando alguns colegas ali. Vamos ver aqui, gente, olha isso aqui, ó. O cara não tem mais vergonha, não tem vergonha alguma de assumir que não governa sem o Supremo e não vê problema de recorrer ao judiciário se não gostar da decisão do Congresso, minha gente. Ou seja, o Congresso tá servindo para quê mesmo? Vamos dar uma olhada aqui, gente. Olha o que o sujeito falou. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe, eu mando um projeto de lei, eles podem vetar, eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. É muita petulância. Não, gente, ele fala assim com ar como se fosse normal, né? Não, super normal. Se eles não gostarem, eu vou lá e derrubarem, eu vou lá, bato na porta da Suprema Corte, tá tudo correto, tá tudo certo. O cara literalmente, pessoal, demonstrou aqui que ele transformou realmente a Suprema Corte como um puxadinho do desgoverno. E isso é muito preocupante. E isso pega muito mal também para os próprios membros da Suprema Corte, uma vez que acaba ficando um negócio bem ruim, ainda mais que quem vai assumir aí, né, a tal petição é o próprio senhor Xandão. O que vocês acharam disso aqui, minha gente? Acho que deu ruim e vai dar muito ruim depois de Lully ter falado isso tão escancarado para todo mundo ver. Não saia desse vídeo sem deixar a sua risada, porque já vou adiantando que deu muito ruim para esse desgoverno. Fiquem todos com Deus e eu fui, Brasil!